Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, que prazer estar aqui novamente na página da nossa igreja, a Assembleia de Deus em Itapiratiba, que pertence ao Ministério Adsa Brasil. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estava há pouco dando aqui a matéria para os seminaristas, né? E por essa razão avancei um pouco aí do horário, amém? Mas estamos aqui para mais uma meditação na palavra de Deus. Aleluia, Deus tem uma palavra de vitória para você através desta live. Não saia daí, você quer realmente saber o que é a fé? Fé para vencer o medo, fé para vencer as ameaças, fé para vencer o dia mau. Fique aqui comigo, amém? Eu vou estar fazendo aqui uma exposição bíblica sobre a fé, especialmente na vida de Moisés, na vida dos pais de Moisés, que souberam usar essa fé, aleluia, e assim triunfaram sobre o medo, sobre a perseguição, sobre as ameaças, sobre a tirania. Quem tem fé em Deus não sucumbe diante das ameaças. Quem tem fé em Deus não se curva, aleluia, para o inimigo de maneira nenhuma. E você quer ter essa fé? Você quer saber como é que se pratica essa fé? Como é que se adquire esta fé? Como é que você pode ter uma vida de fé triunfante? Amém? A palavra de Deus vai te revelar, vai te responder tudo isso. Mas tem que ficar aí, irmão. Tem que ficar aí, irmão, ouvindo atentamente. Porque às vezes, né, você não dá aquele ouvido que é necessário para a palavra de Deus. E aí, como é que você vai poder crescer na fé? Como é que você vai poder aumentar a sua fé? O que diz o apóstolo Paulo? Hein, meu irmão, sobre a fé? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Tem gente que quer ter fé, mas não dá ouvido para a palavra. Tem gente que quer ter fé, mas ouve muita coisa, mas não ouve a palavra. E por isso vivem cheias de medo, cheias de preocupações, assustada com a crise, sabe? Abalada com tudo. E sinceramente, irmão e irmã, vou ser franco para vocês, porque aqui é franqueza, aqui é sinceridade, aqui a gente está aqui para ter realmente conversas francas, não conversa fiada. Se fosse para mim viver desse jeito, sabe? Quando eu era adolescente, eu já tinha falado, né? Eu não quero fazer parte desse mundo. Eu não tinha Deus, não tinha essa fé. Eu não tinha essa fé que eu tenho em Deus, ok? Então, com 17 anos, eu já tive essa visão geral do que é um mundo sem Deus. Eu falei, eu não fico nesse mundo não. Falei para minha mãe, eu quero morrer, não quero continuar ficar fazendo o que nesse mundo? Né? Eu não tinha a palavra de Deus, eu não tinha fé em Deus, eu não tinha Jesus. E no mundo sem Deus, sem salvação, eu falei, com 17 anos, eu falei, para mim não vale a pena estar aqui nesse mundo, que é só, né, tristeza, sofrimento, lágrima, pranto, dor, angústia. E olha que eu frequentava lugares de prazeres do mundo, buscava os prazeres do mundo, mas os prazeres do mundo não passam de ilusão. Então é tudo ilusório. Por quê? Porque você está lá na balada, está lá no festival, no show, em todos os lugares onde está tendo espetáculo mundano, e quando acaba aquilo ali, você volta para casa, bota a cabeça no travesseiro, aí está aquele mesmo vazio, né? Aquele mesmo vazio, nada foi capaz de preencher o vazio do coração, e aí a angústia aperta o coração novamente, e aí você chega à realidade, os prazeres do mundo não são capazes para preencher o vazio do nosso coração. E aí foi aí que eu cheguei à conclusão, para mim não vale a pena a vida. Mas aí quando eu tomei essa decisão de que para mim viver nesse mundo não valia a pena, foi aí que o Evangelho entrou no meu coração, foi aí que eu conheci Jesus, né? Aleluia, no início da minha juventude. E então o vazio do meu coração foi preenchido e eu passei a andar e a viver pela fé, uma fé que
Aleluia, graças a Deus. Não me deixa ter medo de nada, de nada. Se tem uma pessoa que não tem medo de assombração, não tem medo do homem, não tem medo de nada, você está olhando para ela agora, meu irmão, minha irmã. E você quer viver com essa fé? Amém? Amém? Você quer? Então vamos juntos meditar na palavra de Deus? Abra a tua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11. Eu vou estar lendo do versículo 23 até o versículo 29. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o 29, nós vamos ver essa fé, a fé para vencer o medo na vida de Moisés e também na vida dos seus pais. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o qual, intentando os egípcios, se afogaram. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Então tá aí, pela fé, né? Tudo foi pela fé. Tudo foi pela fé. Essa é a vida do crente, essa é a vida daqueles que têm Deus. Aleluia, aqueles que são do Senhor. É pela fé, não anda por vista, mas anda por fé. E pela fé, versículo 23 diz aqui: Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais. Foi escondido por seus pais. Que negócio é esse? Que o pai e a mãe de Moisés precisou escondê-lo por 3 meses, porque havia um mandamento do rei, do faraó. A nação de Israel, quando Moisés nasceu, vivia no Egito. E como é que eles foram para lá? Pois bem, na época de Jacó, houve uma fome tão grande lá em Israel, em Canaã. Aliás, em Canaã, ainda era Canaã, e José já era governador no Egito, e eles foram comprar mantimento e descobriram que José era o governador do Egito. A história é longa, então não vou poder entrar muito na história, não vou entrar na história de José, mas só para vocês saberem, para quem não sabe, como é que o povo de Israel foi morar no Egito. Foi exatamente nessa época de Jacó, de seu filho José, que era governador no Egito. E ali eles viveram cerca de 400 anos no Egito. E eles cresceram de tal maneira que o faraó começou a ficar com medo do povo de Israel. E ele pensava com ele mesmo: esse povo aí do jeito que está crescendo, daqui a pouco, se uma nação vizinha vier me atacar, se eles se fizerem aliados dos meus inimigos, vai ficar mais difícil ainda para mim vencer algum ataque inimigo. E aí o que ele planejou? O que ele executou? O faraó transformou todo o povo de Israel em escravos dele. E aí eles começaram a sofrer muito, muito mesmo. E além de ter feito eles escravos para impedir o crescimento do povo, Faraó fez com que eles não pudessem mais ter meninos. Fez lá um decreto diabólico lá que as parteiras, quando fossem ajudar as mulheres hebreias a darem à luz, se fosse menino, tinha que executar, tinha que matar logo assim que nascesse. Mas a mãe de Moisés conseguiu esconder o menino por 3 meses. Por isso que a gente leu aí, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais.
Quer dizer, durante 3 meses eles esconderam o menino deles, Moisés, porque senão, né, ele seria morto. Porque esse era o decreto do faraó, que todos os meninos deviam ser executados ao nascerem. Os meninos que nascessem do povo de Israel. Então a fé, Pai do Senhor, Débora Rufino, tudo bem? Aleluia. A fé é aquela capacitação de Deus em nós para não temer, sabe, esses decretos malucos de governantes malucos, de governantes diabólicos, porque olha o decreto do faraó, que todo menino deveria ser morto. Mas os pais de Moisés não atenderam, porque tem leis que vai contra a vida. Tem leis que vai contra a vontade de Deus. E nós, povo de Deus, em primeiro lugar, a nossa obediência tem que ser a palavra de Deus, que está aqui na Bíblia Sagrada. Ouviram aí? É isso mesmo. Se você é cidadão do céu, se você tem como rei o Rei Jesus, aleluia, a tua obediência em primeiro lugar é aqui, ó, a palavra de Deus. Eu estou falando para crente, né? Eu estou falando para crente, para aqueles que crêem na palavra, amém? Para aqueles que crêem na palavra. Mas e a gente não tem que obedecer às autoridades? Tem. Quando as leis dos homens não vai contra a palavra de Deus, entendeu? Por exemplo, né? A palavra de Deus diz que não matarás. Então eu e você não podemos cometer homicídio. Aí, né, a gente sabe que aqui no nosso país tem muito político que é abortista. O que é político abortista? Políticos que defendem a causa de que as mulheres podem abortar porque o corpo é dela, então as regras têm que ser dela, elas fazem o que querem com o corpo dela. Só que, né, a vida é dada por Deus. Então, o bebê que está dentro da barriga de uma mulher, foi Deus que deu essa vida àquela criança. E só Deus pode dar e tirar a vida. Ninguém tem mais essa autorização dada por Deus. Ninguém. Mas aí se na lei do país for aprovado o aborto, né? A gente continua não aceitando. Por quê? Porque senão a gente vai pecar contra Deus. A gente vai pecar contra a palavra de Deus. Entenderam? Porque para a palavra de Deus, você fazer qualquer coisa contra a vida, e o aborto é o quê? É matar um inocente. É matar um inocente. E aonde tem um versículo na Bíblia que pode fazer uma coisa desse tipo, né? De matar. Quer dizer, a Bíblia proíbe até o ódio, a raiva, a ira contra alguém. Imagine tirar a vida de alguém. Entenderam, meu irmão? Então, os pais de Moisés, como eles tinham fé em Deus, eles não cumpriram o mandamento do rei, o decreto do rei. Então, o tema aí da palavra hoje é fé para vencer o medo, né? Fé para vencer o medo. Então, muitas das vezes, o medo toma conta das pessoas e elas vivem em pânico. Por quê? Porque ainda não tem fé. Porque quem tem fé em Deus sabe que, aleluia, não precisa temer nada neste mundo. Não precisa temer, aleluia, porque Deus é o que dá a vida e mantém a vida, aleluia. Então o que a gente tem que crer é que aquele que nos deu a vida, Ele também fará tudo para manter a nossa vida. Essa foi a fé de Joquebede e Anrão, que é o nome da mãe e do pai de Moisés, aleluia. Eles esconderam o menino por 3 meses, até o momento que eles puderam esconder o menino, eles esconderam. Por quê? Porque eles não estavam nem aí para o mandamento. Não vou matar meu filho, não vou matar, aleluia, mesmo que fosse lei. Então aí está o ensino bíblico
de que nós, crentes na palavra de Deus, só obedecemos a lei quando ela não vai contra a palavra de Deus. Quando ela não vai contra a palavra de Deus. Se a lei fere a palavra de Deus, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Por que muitos cristãos, na época dos pais da igreja, foram jogados para as feras? Por quê, meus irmãos? Hein? Vocês que conhecem a história. Por que muitos cristãos foram queimados nas fogueiras? Por quê? Hein? Por que muitos cristãos foram decapitados, como o apóstolo Paulo, por exemplo, foi decapitado? Hein? Por quê? Porque muitos deles estavam sendo perseguidos pelos romanos. E qual era o motivo da perseguição? Porque existia o culto ao imperador. Todo cidadão romano, todo mundo que morava dentro, né, da área do Império Romano tinha que cultuar, tinha que ter o imperador como um Deus. Como um Deus. E os cristãos se recusavam a isso. Era lei, era obrigado, tinha que adorar o imperador. Existia templos para culto ao imperador. E os cristãos não. Eu não vou entrar nessa sinagoga de Satanás, não. Por quê? Por que não? Porque para mim, rei é só Jesus. O único Senhor que eu adoro é Jesus. E aí então eles eram decapitados, eram levados para as arenas para servir de espetáculo, de comida nas feras, e o povo fica ali gargalhando, vendo eles sendo devorados pelas feras, eram queimados vivos nas fogueiras, mas eles preferiam a morte do que pecar, o pecado da idolatria. Porque adorar a criatura, adorar a imagem, adorar qualquer coisa que não seja a Deus é idolatria. Então, para não cair no pecado da idolatria, eles preferiam a morte. E como é que alguém pode ter essa capacidade de preferir a morte ao invés de abrir a boca e dizer que César é o Senhor? Por causa da fé. A fé não deixa você ter medo de ameaça. A fé não deixa você ter medo da morte. A fé não deixa você ter medo do diabo. A fé não deixa você ter medo da tirania dos homens. A fé, aleluia, faz você, meu irmão e minha irmã, aleluia, não viver panicado, amedrontado, assustado com as crises, aleluia, com os problemas deste mundo de maneira nenhuma. Porque se fosse para ter Jesus e continuar vivendo com aquela velha vida que eu tinha lá até os meus 17 anos, com medo de tudo e de todo, assustado, sabe? Até uma ventania que tinha no eucalipto lá enorme, em cima do telhado da casa que eu morava, que quando o vento forte batia, eu ficava ali morrendo de medo de um galho daquele cair em cima da casa e causando. Se fosse para continuar vivendo com medo até de ventania, de qualquer coisa, o que adiantaria eu ter aceitado Jesus? Que diferença Jesus estaria fazendo na minha vida? Hein? Então você quer ter fé para vencer? Aleluia, aleluia, receba aí essa fé pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, aleluia, deixa essa fé, aleluia, entrar na tua vida. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Paulo diz lá em Efésios 2,8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um dom de Deus. Então receba o dom de Deus na tua vida, meu irmão.
irmão. Receba esta fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então esse momento que você está aí ouvindo a palavra de Deus, que eu estou aqui expondo para você, pregando para você, é nesse momento mesmo que Deus está colocando fé dentro de você. E para que é essa fé? Para você não viver panicado, para você não viver amedrontado com nada neste mundo. Aleluia. Veja que os pais de Moisés viveram numa época que eles não podiam ter filho homem. Por que não? Porque o faraó fez um decreto. O faraó fez um decreto e deu ordem às parteiras que quando as hebreias tivessem filho menino era para ser morto. Mas vamos para o texto, vamos para a Bíblia. Olha aí, versículo 23 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Não temeram, não tiveram medo do rei, do faraó. O rei achava que era todo poderoso, que deixava viver quem ele queria, que ele mandava matar quem ele queria. Mas quem tem fé não é bem assim que as coisas funcionam, não. Por que não? Aleluia. Porque, aleluia, quem tem fé não tem medo da ameaça do homem. Quem tem fé não tem medo da ameaça. Ô, pastor, mas o senhor está sendo a gente ser rebelde? Não entenda errado. O que eu estou expondo aqui na palavra de Deus é que quando vem um decreto maligno, quando os homens fazem uma lei que vai contra a vida, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Você, se é crente, você tem que ficar com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus mesmo, você tem que ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora vamos para o versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Olha aí, ele recusou. Quer dizer, a fé faz a gente vencer a ganância. A fé faz a gente vencer a cobiça. A fé faz você, meu irmão, minha irmã, vencer o materialismo, o consumismo. A fé faz você vencer as vaidades do mundo, as concupiscências do mundo. Por que a fé nos dá vitória sobre tudo isso? Porque está escrito aqui na palavra de Deus. Aleluia. Você crê que essa palavra é a palavra de Deus? E aqui diz que pela fé Moisés, e olha bem, a fé é o que? É um dom de Deus, é algo que Deus nos dá. Aleluia. Toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, ok? Então a fé é um dom de Deus. Então você recebeu esse dom para quê? Para vencer, para triunfar. Vencer o quê? Vencer as vaidades, vencer o consumismo. Por exemplo, tem pessoas que entram no shopping e se sair do shopping sem comprar nada, fica passando mal. E por que fica passando mal? Porque vê lá dentro do shopping, nas vitrines, lá uma roupa de grife, uma roupa bonitona, vê, né, passa na praça de alimentação, vê lá um monte de gente comendo, né, coisas gostosas, e a pessoa não está podendo, né, comprar nada dentro do shopping, aí sai dali doente, passando mal. E por que tem gente que sofre com isso? Por que tem gente que sofre com isso? Porque não tem fé. Porque não tem fé. Aleluia. Veja o que Moisés recusou pela fé. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que significa isso, irmão? Sabe o que significa isso? É como se ele fosse o filho do presidente da República, da maior potência hoje nos nossos dias, dos Estados Unidos. Se ele fosse o filho do Donald Trump e falava: olha, eu não quero ser mais teu filho, mas meu filho, você é herdeiro do presidente da maior nação do mundo. Eu não quero saber. Porque ser filho teu é viver no pecado, é viver na ganância, é viver no consumismo, é viver, né, na vaidade. E eu não quero esse tipo de vida, esse padrão de vida, e recusar isso aí.
e recusar isso aí e deixar de ser por causa disso. Então, veja bem, no mundo, o que acontece? Os homens matam, morrem em busca, fazendo parte de elites. Estão entendendo? E Moisés recusou tudo isso. Por quê? Porque ele sabia que viver nesse mundo elitizado era viver no pecado, era viver descumprindo a palavra de Deus. Então, ele recusou. Mas pastor, eu não estou entendendo. O faraó não queria matá-lo? Como é que agora ele está se recusando a ser filho da filha do faraó? Porque, meu irmão, a história é o seguinte. Os pais de Moisés esconderam eles por 3 meses. Quando não puderam esconder mais, colocaram o bebê, Moisés, 3 meses, dentro de um cesto lá no rio Nilo, e largaram lá, porque eles não tinham mais como esconder em casa o menino. Mas quem achou o menino lá na água do rio Nilo foi a filha do faraó. Então, ela levou para casa, ela adotou ele, levou, e o Moisés foi criado dentro do palácio do faraó. Dentro do palácio do faraó. Quer dizer, olha o que Deus fez, O rei inventou uma lei diabólica para matar os meninos. A mãe de Moisés, pela fé, não cumpriu a ordem do rei e escondeu o menino. Daqui a pouco está o menino lá sendo criado como o neto dele. Isso é o que a fé faz. A fé faz isso. E o faraó muito menos sabia também que, além de estar criando um menino hebreu como seu neto, ele estava criando ali dentro, debaixo do seu nariz, o futuro libertador de Israel, aquele que Deus iria usar para libertar Israel da escravidão do Egito. Então veja o que Deus faz, como é gostoso, como é maravilhoso, como é muito bom, meu irmão, minha irmã, viver pela fé, ter essa fé no Senhor, aleluia. Porque quando o tirano acha que está por cima, porque pode mandar, pode desmandar, pode deixar ter vida, pode mandar matar a vida, aleluia, a última palavra não é do tirano, a última palavra não é do homem, não é do diabo, a última palavra não é de ninguém, é do Senhor. O Senhor fez isso, fez aquele que os pais tiveram fé para não obedecer o mandamento do rei, do faraó, aleluia, Deus fez o próprio faraó, aleluia, criar o menino Moisés dentro do seu palácio. Foi o que aconteceu. Só que quando Moisés se tornou adulto e podia fazer as suas escolhas como adulto, e sendo um homem de fé também, que nem os seus pais, ele aprendeu a ter fé que nem o pai e a mãe dele. Porque veja bem, quando a filha do faraó precisou de uma ama de leite para o bebê, quem que ela foi pagar para dar leite pro menino que ela achou? A própria mãe, a própria Joquebede. Ali a irmã de Moisés, que viu quando a filha do faraó achou o menino, falou: você quer que eu chame uma das hebreias para dar de mamar para esse menino? E foi lá, chamou a própria mãe, a mãe do menino. Então, nesse período, a mãe de Moisés ensinou Moisés a ter a mesma fé que ela e o pai dele tinha em Deus. Então, quando ele se tornou adulto, com esta mesma fé que o pai e a mãe dele tiveram para esconder ele quando nasceu, ele agora tomou essa escolha de não querer ser chamado o filho da filha de Faraó, ou em outras palavras, de ser chamado neto de Faraó. Ele não quis isso. Enquanto no mundo muita gente está aí fazendo das tripas coração, até mesmo matando, roubando, estrupando, sequestrando para ter algo mais na vida, Moisés tinha tudo isso de mão beijada e recusou pela fé, porque está vivendo numa elite, mas tendo que viver no meio do pecado, estou fora. Foi o que ele fez, ele recusou. Então, você quer vencer a vaidade, quer vencer a idolatria do mundo, a idolatria por bens materiais, a idolatria pelo consumismo, você quer vencer essa idolatria, você quer poder entrar dentro de um shopping, sair e sem poder comprar nada e não ficar sofrendo com isso? Tenha fé em Deus, que você vai vencer tudo isso. As vaidades não vai mais dominar os teus pensamentos, o teu coração, meu irmão e minha irmã, aleluia. Agora vamos então para o versículo de número 25.
Pela fé, ele escolheu também antes ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha a outra escolha que ele fez aqui. Primeiro, ele escolheu não ser chamado. Ele recusou ser chamado filho da filha, quer dizer, ele recusou ser herdeiro de Faraó, ser herdeiro de Faraó. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero viver no paganismo, mesmo sendo rico, não quero viver no paganismo, mesmo tendo riqueza, mas longe de Deus, aleluia, porque a maior riqueza para o homem, meu irmão, minha irmã, não é o ouro e não é a prata, a maior riqueza para o homem é ter o Senhor em nosso coração, é ter Deus na nossa vida, é ter fé no Senhor, é viver pela fé em Deus, aleluia. Essa é a maior riqueza que eu e você podemos ter. Por que é a maior riqueza, pastor Fernando? Porque, aleluia, a prata e o ouro é a obra da mão do nosso Deus. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Então vamos ser inteligentes, meus amados e queridos irmãos e irmãs, aleluia. É melhor, aleluia, viver adorando o dono do ouro e da prata do que idolatrando aquilo que ele criou, aleluia, como a prata e o ouro, está entendendo? E Moisés, ele foi muito sábio, ele foi muito inteligente ao recusar ser chamado filho da filha do Faraó, e recusando os tesouros do Egito, a riqueza do Egito. Ele estava escolhendo, era o mais precioso, o mais valioso, aquilo que realmente é essencial na nossa vida, que é ter o nosso Deus em o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, Abachalama. Mas só tendo fé para ter esse entendimento espiritual, só tendo fé para tomar essas decisões na vida, porque enquanto a gente não tem ainda uma fé verdadeira em Deus, a gente fica, sabe, sofrendo por causa do consumismo, sofrendo por causa das vaidades desse mundo. Quanta gente aí chora porque não tem o sapato que queria ter, o calçado que queria ter, chora, sofre porque não tem a roupa que queria ter, porque não pode frequentar os lugares finos, comer as comidas finas desse mundo, aí fica sofrendo, fica chorando. Quando é que eu vou poder, meu Deus do céu, e não sei aonde, que vida miserável, que vida. Pelo amor de Deus, eu creio que eu estou falando para crente aqui, não é? Para crente, pelo amor de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Crente, irmãos, está liberto do mundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A palavra de Deus diz: aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele ainda. Esse ainda não conheceu o amor de Deus. Essa é a verdade. Não conheceu ainda. Quer dizer, Moisés recusou ser chamado filho da filha do Faraó, neto de Faraó, porque ele já tinha o amor de Deus. Ele já sabia que a maior riqueza não é a prata e o ouro deste mundo, é viver para Deus e com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se vivamos, para o Senhor vivemos. Se morramos, para o Senhor morremos. De sorte que, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Somos do Senhor. Aleluia. Então, queridos irmãos, vamos agora. Ele, versículo 25, ele escolheu ser maltratado como povo de Deus. Quer dizer, então ele saiu do palácio para ir estar junto com o povo de Deus, que é aquele povo que estava escravizado lá no Egito, que estava vivendo debaixo de chicote, de açoite, e que estava vivendo as duras cargas lá do Egito, tendo que construir lá aquelas pirâmides lá para o Egito, lá para o Faraó. E ele escolheu essa vida, preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver lá gozando os prazeres do pecado. É esse entendimento espiritual, irmãos, que realmente demonstra quem já entendeu a palavra de Deus, quem já de fato se converteu. Porque quando tem crente que ainda mente, que ainda frauda, que ainda faz tudo quanto é coisa errada para ter um bem material, para ter conquistas materiais na sua vida,
esse crente, não sei nem, é um crente que vive enganado, que de crente não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Sabe? O crente que ainda fica sofrendo, sabe? Quando falta uma coisa, falta outra na sua vida e triste. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, irmão, não estou sendo duro não, irmão. Está aqui, irmão, o faraó, ele preferiu, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Ele tinha uma vida de rico, uma vida de luxo, ele tinha tudo do bom e do melhor. A palavra de Deus diz que ele foi educado nas melhores escolas lá do Egito, em toda a ciência do Egito. Quer dizer, ele teve formação acadêmica, ele tinha carruagens, cavalos, ouro, prata, vivia dentro de um palácio, curtindo as festas da corte de Faraó, sabe, no meio dos ricos, dos poderosos. Ele recusou tudo isso, tudo que você pode imaginar de bom e do melhor na elite do mundo. Ele desprezou tudo isso, ele não quis saber de nada disso por causa da fé em Deus. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé em Deus se eu quero ainda estar só vivendo como um pagão, um mundano? Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, vamos realmente ter o entendimento correto da palavra de Deus. Aleluia, o entendimento é esse, que não é que seja pecado ser rico, não é que seja pecado frequentar os melhores lugares desse mundo, não é nada disso. Eu estou falando, trocar a vida com Deus por isso. E ele tinha essa consciência que se ele continuasse ali vivendo no meio daqueles pagãos, ele iria fracassar. Iria fracassar, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, irmão, a gente não pode perder tempo vivendo como mundano. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, se você tem propósito, você está me entendendo. Você está me entendendo. Se Deus tem um propósito na tua vida, você não pode estar gastando a tua vida vivendo como um mundano, um pagão, vivendo como alguém que não tem compromisso com a palavra de Deus. Essa é a realidade. Por quê? Porque quando a gente tem propósito, a gente tem fé, quando a gente já vive pela fé, aleluia, a gente sabe que, aleluia, a gente tem que, ainda que viver sendo maltratado, é preciso para estar liberto das coisas do mundo. Então é nesse caminho que a gente anda. É nesse caminho, foi isso aí, versículo 25 de Hebreus 11. Moisés pela fé escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então quem tem fé, é o que eu tenho falado muito aqui nas lives. Eu tenho falado e vou repetir. Eu vou repetir porque o Espírito Santo está colocando a palavra na minha boca. Eu mostro aqui para vocês, só tem Bíblia aqui, tem Bíblia. Eu não estou aqui pegando nada escrito, eu vou falar isso aqui porque vai dar um bom resultado. Não, eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado aqui em ser fiel a Deus, ser fiel ao Espírito Santo. Aleluia, sabe, eu quero ser fiel ao meu Deus, ao que me chamou, ao que me ordenou pregar a palavra dele. E eu quero que toda palavra que sai da minha boca saia ungida pelo Espírito Santo. E para ser ungida pelo Espírito Santo, tem que ser a palavra que o Espírito Santo está colocando. Aleluia. Não é a palavra que eu estou achando aqui que eu devo falar para ter melhor resultado, não é nada disso não. É a palavra do Espírito Santo. E a palavra do Espírito Santo é essa que eu vou repetir aqui agora, que ele está me dando aqui agora. Aleluia. Quem tem fé em Deus, aleluia, não pode mais viver tendo prazer no pecado. Não. Olha aí, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, versículo 25, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, irmãos, é o que acontece. Por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e tem crente que numa hora dessa que podia estar aqui me ouvindo, entendeu? Mas não para ouvir. Mas quando está lá navegando na internet, ele
coisas pecaminosas ele acessa e fica ali com a cara, com os olhos ali naquilo que é pecado. Entenderam? Entenderam o que eu estou falando? Então, um crente desse, que recusa parar para ouvir a palavra de Deus, mas ainda tem prazer de ficar ali intertido com coisas que é pecado, esse crente não está vivendo pela fé. Esse crente, coitado, né? Que a misericórdia possa chegar até a vida dele e libertar ele, salvar ele, porque não é a vida que Deus tem, sabe, para nós, para realizar o propósito dele em nós. Nós temos, sabe, irmãos, que viver sem esse tipo de coisa. Olha aí, pela fé, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Porque o pecado, irmãos, né, ainda que a gente consiga viver anos no pecado, isso é pouco tempo em comparação com a eternidade. Por quê? Porque essa vida aqui ela é passageira. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus define a duração da nossa vida aqui como uma nuvem que passa, né? A gente olha para o céu, uma hora está lá aquela nuvem, daqui a pouco, né, passa pouco tempo, a gente olha para o mesmo lugar no céu, para a mesma direção no céu, e a nuvem não está mais lá, passou, e você nunca mais vai ver aquela nuvem lá, né, porque já passou ela. Então a Bíblia define a vida humana dessa forma, a duração da vida humana, ela é passageira, mas a vida eterna, ela é eterna. Então, o que adianta a gente viver aqui pouco tempo aqui na terra, desfrutando o gozo do pecado e não ser salvo? Entendeu? E Moisés falou: não, eu não quero viver aqui no pecado, no gozo do pecado, e perder a minha salvação, a salvação que meus pais me ensinou em Deus, a fé que eu aprendi a ter em Deus com os meus pais. Eu não quero perder isso de maneira nenhuma. E quantos, né, irmão? Quantos a gente vê aí que tem trocado a fé em Deus, o caminho da salvação, a vida eterna, aleluia. Quantos têm trocado as maravilhas de Deus, as riquezas de Deus pelo gozo do pecado, mas que através desta live você, meu irmão, minha irmã, que ouve agora a palavra de Deus, receba essa palavra no teu coração, aleluia, e aprenda, assim como Moisés, aleluia, a fazer a escolha certa para a tua vida, a tomar a decisão certa, a não escolher o pecado. Em nome de Jesus, não faça isso, não faça isso. É o Espírito Santo falando contigo agora. Abandone o pecado, deixe o pecado, escolha servir a Deus, escolha a viver em santidade. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então, o que é a santificação? É você se separar para Deus. É você separar a tua vida para Deus, para servir a Deus, para viver na presença de Deus. Isso é santificar, isso é andar em santidade, e a palavra é bem clara: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra aí na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Agora vamos para o versículo 26 de Hebreus 11: tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então Moisés não estava sendo ingênuo, não. Moisés não estava sendo bobo, não estava sendo tolo, não. Porque se for nos nossos dias, né, meu irmão, né, minha irmã? Por exemplo, né, o filho de um rico aqui do mundo, se ele recusar a herança dele e quiser viver no meio dos pobres, o que todo mundo vai falar? Esse cara é um bobo, é um trouxa, mas quando faz isso pela fé, a gente está tomando a decisão certa. Por quê, irmão? Porque Moisés está aqui na palavra de Deus. A maior riqueza para Moisés era o vitupério de Cristo, era sofrer em nome de Jesus, era sofrer por causa do Evangelho. A maior riqueza para ele não é a prata e o ouro do mundo, não. E é isso que o cristão tem que aprender para ser cristão de verdade. É isso que
que o crente tem que entender para ser de verdade um filho de Deus, aleluia, e não viver enganado, só vive para o mundo, querendo as coisas do mundo, ter prazer nas coisas do mundo, e enquanto a palavra de Deus não tem lugar no seu coração, na sua vida, não santifica a sua vida, não serve a Deus, não faz nada para Deus, ainda critica aqueles que são fiéis a Deus. Quanto crente vive me criticando, quantos crentes vivem jogando pedra em mim, vivem falando mal de mim, enquanto eu estou aí há décadas pregando a palavra, ensinando a palavra, e esses que fazem para Deus não fazem nada e se acha crente e se acha no direito de julgar, de apontar o dedo, de condenar, mas o sangue de Jesus tem poder, aleluia, porque aqueles que estão, aleluia, escolhendo sofrer por causa de Cristo, esses sim, aleluia, estão sendo ricos diante de Deus. Lembram da carta de Jesus para a igreja lá de Esmirna? Lembra? A igreja estava sendo espoliada, estava sendo saqueada pelos ímpios, pelos pecadores, pelos perseguidores deles. A igreja estava sendo roubada, os crentes da igreja de Esmirna estavam vivendo em pobreza, em miséria, porque o Estado estava confiscando os bens deles, porque eles se recusavam a adorar a César, e por isso eles estavam sendo